Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre empresas que fazem placas para gamers. E você acha que eu tô maluco? Eu não tô. Esse troço ainda vai valer muito, tá? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Cora, você investiria numa empresa que faz placa para gamer? Eu deveria ter investido, viu? Ai, ai, ai. A gente vai contar para vocês como que a NVIDIA, uma empresa que literalmente até anteontem fazia placa gráfica para computador gamer, se tornou a segunda maior empresa do mundo e olha, até o próximo programa periga virar maior. Quora Ronen, a Apple é a terceira empresa mais valiosa do mercado ocidental. Já perdia para a Microsoft naquela disputa ali, e nesta quinta-feira, conforme gravamos, foi ultrapassada pela NVIDIA, que está por um triz. Daqui a pouco a NVIDIA se torna a empresa mais valiosa em Wall Street, em valor de mercado. E se bobear, Cora, a maioria das pessoas que estão nos assistindo não tem a mais vaga ideia de que empresa NVIDIA é essa, sabia? Pois é, você sabe que o que me espantou nessa notícia é que, para mim, na minha lembrança, a NVIDIA nasceu ontem. A NVIDIA A, nasceu ontem, Cora. a NVIDIA é uma empresa que começou em 1993, que, em termos de tecnologia, é vagamente tarde. Verdade. É uma latecomer. Uhum. Ela começou como uma fabricante de placas gráficas para gamers. Isso. E ela foi, durante muito tempo, ainda é, uma empresa de nicho. Desse nicho. Todos os gamers conhecem NVIDIA muito bem. Todo mundo que precisava de placa gráfica para vídeo, para fazer qualquer coisa um pouco mais pesada, conhecia NVIDIA muito bem. Nas minhas lembranças emocionais, o que eu me lembro só é que ela sempre teve o melhor logotipo de todo mundo, aquele N verde, num mundo de engenheiros que não eram exatamente muito bons de logotipo. Mas o que a NVIDIA tem? A NVIDIA tem um CEO chamado Jensen Huang. A NVIDIA é uma empresa americana, mas Jensen Huang é taiwanês. E ele tem aquela coisa meio compulsiva dos taiwaneses, eles precisam saber o futuro. Eles precisam saber o futuro, interessante. Porque eles precisam inventar esse futuro e eles precisam correr, porque tem uma coisa chamada China ali do lado, né? Ouvi vagamente falar. Né? Um bully ali. Isso. Voltaremos a isso depois, mas o fato é que ele, a uma certa altura do campeonato, e isso foi, sei lá, talvez 10 anos, ele decidiu que os chips da NVIDIA também poderiam ser muito bem usados para uma coisa chamada machine learning. E o resto é história. E o resto é história. Eu acho que vale a gente dar, Cora, dois passos atrás e explicar algumas das básicos aí. Primeiro, o que é uma placa gráfica? Pois é, para não ser tão... Porque, principalmente nos computadores mais antigos, quando você queria rodar um videogame de ação, o problema é que uma coisa é você rodar na tela lá do seu computador, daquele monitor compridão para trás, com aquele tubo de imagem. Fósforo verde. Não, já não estamos mais no fósforo verde, já estávamos nos monitores coloridos, mas Pega. é aquela coisa, né? Para você rodar um Word, um Excel,
a renovação das imagens no vídeo não precisa ser muito rápida, mas se você está num game de ação, um Wolfenstein 3D ou qualquer coisa assim, King's você Quest. precisa. Isso. Não, King's Quest não era ação. King's Quest não precisava de. Mas jogo de corrida, né? Você precisava de que a renovação das imagens, o ritmo de renovação das imagens na tela fosse rápido o suficiente, porque senão você não tem a ação. Né? Você não tem a decisão rápida, o reflexo rápido no joystick ou depois no controller, né? E no fim das contas, o que a NVIDIA fazia era o seguinte, é uma placa a mais que você bota no computador, que já tem lá a CPU, já tem a RAM, já tem o HD, aqueles componentes essenciais do computador você já tem. Mas se você quer que o monitor tenha uma renovação rápida, se você quer que o seu computador seja capaz de criar imagens muito rápidas uma depois da outra, você precisava dessa placa gráfica. E a NVIDIA fazia as melhores placas gráficas. E continua fazendo, né? Hoje os games são muito mais sofisticados, mas você continua precisando de placas gráficas que são diferenciadas quando você quer jogar um game de ação. E quem faz placa faz chip, porque no fim das contas uma placa é um chip, né? E a NVIDIA começou a fazer chips de machine learning, que são machine learning, aprendizado de máquina, o coração da inteligência artificial. É aquela coisa que permite ao programa aprender por conta própria. A base de toda a inteligência artificial é aprendizado de máquina. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando do seguinte: essas empresas todas, a gente tem uma corrida essencialmente de 4 empresas hoje. Em primeiro está a OpenAI com GPT, em segundo está o Google com Gemini, em terceiro e quarto, meio que empatados, estão Meta AI, da Meta, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, que também tem uma tecnologia de inteligência artificial, e junto, em paralelo, a Anthropic, que foi fundada, que está sendo financiada pela Amazon, e que foi fundada por pela turma que fez o GPT-1 e o GPT-2 e que depois saiu da OpenAI, né? Os dissidentes. Então, os dissidentes. Então você tem essa... Perdão, ainda estou no final da gripe. Então você tem essa corrida dessas 4 companhias, e o que essas 4 companhias precisam, no fim das contas, isso é uma corrida na qual você depende de um grande parque de computadores, de uma nuvem formidável com muita capacidade de processamento, treinando os algoritmos. E quem faz o melhor chip de inteligência artificial para esses computadores é a NVIDIA. Então, todo mundo está treinando seus algoritmos, OpenAI, Google, Anthropic e Meta, as 4 estão treinando seus algoritmos em computadores que têm no coração o chip de inteligência artificial da NVIDIA. Quer dizer, se você quer investir hoje em inteligência artificial, a OpenAI não tem capital aberto. Você não pode investir na OpenAI. A Anthropic não tem capital aberto. Você não tem como investir na Anthropic. Você tem, evidentemente, como botar dinheiro na Amazon, na Microsoft, na Apple, no próprio Google, na Meta. Tem, claro que tem. Mas o problema é que essas já são ações muito caras. Já estão... A NVIDIA também, essa altura. Mas o pessoal que 2 anos atrás começou a investir na NVIDIA está se dando muito bem. A NVIDIA é uma empresa que se tornou uma empresa de 3 trilhões de dólares. Olha aqui, o John Naughton, do The Guardian, ele fez uma analogia maravilhosa. Ele escreveu sobre a NVIDIA sei lá, uma semana, durante a Computex. Computex é aquela feira que acontece em Taiwan e que basicamente é a feira de todos os fabricantes de chip e hardware e tal. E ele fez a seguinte analogia: há uma nova corrida do ouro na tecnologia, e quem fabrica as pás é a NVIDIA. É isso. Eu adorei. Como você não pode ser sócio da mina de ouro, você vira sócio da empresa que faz as pás. Né? As britadeiras, as picadeiras, porque
porque é o que há para fazer. E não é pouco nesse caso, né? Cora, a NVIDIA hoje tem entre 70% e 85% do mercado de chip de inteligência artificial. Isso é um monopólio. Ela não vai ter isso por muito tempo, porque você tem muita gente correndo atrás. Intel está se jogando de cabeça. Intel já está produzindo, inclusive, processadores para você ter máquinas, para você não precisar ficar na nuvem, né? A AMD também. Mas eu acho que não há um fabricante de processador hoje que já não esteja correndo muito atrás disso. Eu acho que tem um aspecto desse jogo que eu não sei o quanto que as pessoas compreendem, que é o seguinte. Isso aqui é uma função. Como é que você consegue? Por que a OpenAI tem um algoritmo melhor que o Google? Por que o Google tem um algoritmo que é melhor que o da Meta e o da Anthropic? A gente está falando aqui de uma função que tem duas variáveis. A capacidade de armazenamento de dados, porque você precisa de muito dado para treinar uma inteligência artificial. Ela tem que ler muito livro. E muito rápido. E você precisa de capacidade de processamento. Capacidade de processamento está nesses processadores. Nisso que a NVIDIA fabrica. Ou seja, você precisa de um computador que seja rápido para ler os livros muito rápido. Então, quanto mais livro você joga para ele, mais ele lê, mais ele lê, mais ele lê. E aí tem um problema que a partir daí é uma questão de tempo. Você tem aqueles não sei quantos mil computadores processando texto novo a cada momento, processando. Se fica um mês, ele fica inteligente assim. Se fica 2 meses, ele fica inteligente assim. Se ele fica 3 meses, ele... Quanto mais tempo. Ou seja, no fim das contas, essa é uma corrida... É geométrico. Na qual ganha quem está fazendo o cálculo há mais tempo, quem está treinando o seu algoritmo há mais tempo, por isso que a OpenAI está na frente, e quem tem mais computador. E aí entra o problema que todo mundo tem, que é o seguinte: a NVIDIA bota um lote novo de chip no mercado, é comprado imediatamente. E não é uma coisa... Como a gente está falando de... Quem que faz o processamento da OpenAI? É a Microsoft. O Google faz seu processamento, a Meta faz seu processamento, quem faz o processamento da Anthropic é a Amazon, a AWS. A gente está falando das 4 melhores nuvens do mercado. E a gente está falando de empresas, Amazon, Meta, Microsoft, Google, que dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema para elas. Então não é como se fosse uma coisa, a NVIDIA tem um lote novo de chips, todo mundo quer comprar, e uma se vira e fala, eu pago 2 vezes, a outra fala, não, eu pago 4, eu pago 5. Ninguém tem teto. Então não tem uma... Todo mundo cobre a oferta de todo mundo. E todo mundo quer cobrir a oferta de todo mundo. E ninguém está poupando dinheiro para isso. Então é aquela coisa que a NVIDIA vende muito caro, vende para todo mundo, e ainda assim não é o suficiente. Então se a AMD, Intel entram nesse mercado e triplicam a quantidade de chips ofertados por ano, ainda assim vai esgotar, e vai esgotar rápido, porque todo mundo vai comprar. Tem um número que eu tenho repetido, e que eu acho que a gente já citou aqui no nosso programa, mas que continua me surpreendendo. A Microsoft botou 12 milhões de dólares, 11 milhões, 12 milhões de dólares na OpenAI, e esse é o maior investimento numa companhia que a Microsoft já mais fez na sua história. É um investimento gigante, 11, 12 bilhões de dólares. Nos próximos 4 anos, a Microsoft vai investir 80 bilhões de dólares. 4 vezes, não, 8 vezes isso, quase. Vai investir 80 bilhões de dólares em nuvem para processar as coisas da OpenAI. 80 bilhões de dólares. Esse é um número que a gente conhece, que foi aberto pela Microsoft. Tem zero motivo para a gente não achar que Meta, Google e Amazon não estão fazendo o mesmo nível de investimento. Olha aqui, é um número completamente abstrato e não significa nada, porque já é tão alto que escapa da nossa compreensão. Agora, eu já não entendo o que são os 12 bilhões, entende? Olha, eu já tenho uma dificuldade grande
de lidar com $1 bilhão. Pronto. É isso. Não dá, porque a gente começa a fazer aquelas analogias pequeno-burguesas, compra não sei quantos apartamentos na Feira Soto, mas não é disso que a gente está falando. Mas o problema é que você compra a Vera Soto toda. Pois é, várias e várias vezes. E gastou uma fração. Pois é, não está dentro do nosso parâmetro, da coisa que a gente consegue imaginar, que é a coisa mais cara que você consegue imaginar, né? Não, esquece. Né? Agora, uma coisa que a gente vai ver muita ação nisso é essa questão de Taiwan. Porque Taiwan é o lugar onde são fabricados ainda os maiores lotes de processadores do mundo. E, conforme a gente disse antes, está ali ao lado da China. E a China está rodeando ali em volta. E a China ficou super de olho em como que o mundo reagiu à Rússia invadir a Ucrânia, porque a China, se a China sentir que dá, ela vai invadir Taiwan e ela conquista Taiwan em 1 dia e meio, né? Não é uma ilhota. É uma ilhota, com uma democracia meio mambembe. Quer dizer, é uma democracia, mas é que nem Coreia do Sul, né? Uma democracia muito corrupta, tal, meio... E que é a meca dos chips no mundo. E a China está atrasada em relação aos Estados Unidos em inteligência artificial. Essa é uma área de tecnologia que os americanos estão na frente da China. E se existe um jeito de a China ultrapassar os Estados Unidos, é pegando essas fábricas, né, Cora? Exatamente. Olha, mas o Taiwan é um lugar muito especial, porque Jensen Huang, esse nome que pela primeira vez nós estamos citando aqui, o CEO da NVIDIA, e eu vou te confessar que, embora conhecesse a NVIDIA, eu não conhecia o nome dele, se li, não lembrava mais. Se li, não, li com certeza ao longo do tempo, mas a gente não guarda todos os nomes, quer dizer, a gente começa a prestar atenção nos CEOs quando eles começam a se destacar por uma coisa ou outra. Esse camarada tem status de artista pop em Taiwan. Ah, eu imagino. Ontem mesmo saiu, não, ontem não, esses dias da Computex, saiu uma materinha daquelas de comportamento, uma fã dele pediu para ele assinar no peito dela, dar um autógrafo. E quem dirá que não? Sabe o que essa história da NVIDIA me lembra? Esse grau de popularidade que o homem tem lá, tá bom? Entre 1996 e 2000, sabe as ações de que companhia explodiu, mas tipo, aumentou nesse período mais de 3.000% em valor? Cisco. Cisco. Eu estava pensando na Cisco, exatamente. Nós já vimos esse filme. É isso. É aquela coisa, a internet estava começando a explodir, nenhuma empresa.com tinha muito claro como que você vai fazer dinheiro com aquilo, né? Tinha fraldas.com, tinha bichinhos.com, tinha tudo quanto é .com que você pode imaginar, mas ninguém sabia exatamente como essas empresas iam fazer dinheiro. Então, se você queria, apostava que a internet ia dar certo, e você queria explodir, você investe em quem faz as máquinas que fazem a internet. Faz o hardware. Que são os roteadores da Cisco. Naquele momento, a Cisco era meio que, aliás, ainda é, né? Quem fazia as máquinas que ficam no meio da comunicação entre dois computadores, que são os roteadores. A Cisco explodiu em valor. Explodiu em valor nesse período. E é bem parecido com isso. No fim das contas, ali na frente, daqui a 5 anos, as empresas valiosas vão ser Anthropic, vão ser OpenAI, Google. É isso, é Meta. Que são as empresas que são donas da tecnologia propriamente dita. Mas nesse momento, você investe no intermediário, você investe
Na Você NVIDIA. sabe, naquela época, a gente dizia que a Cisco fazia o encanamento da internet. Ela O, fazia os canos por onde corria o que é a verdade. internet, por onde corriam os dados. Eram as pás daquela época. Isso, isso. Mas nós vimos esse fenômeno, sim. Pois é, mas não deixa de ser uma história e tanto para contar, né, Cora? Outro dia eu estava Nossa, um consultor de mercado sendo perguntado: vem cá, ainda vale a pena comprar a Nvidia? Porque os americanos ainda estão fissurados do tipo, esse troço vai crescer, crescer, tipo, não tem teto, não. É um pouco bolha, né, Cora? é bolha. Eu não compraria agora. Mas, por outro lado, olha aqui, eu sou tão cretina que eu nunca comprei nada, nunca, nem quando eu sabia que o negócio ia estourar, de modo que A gente. aquela coisa, se eu pudesse viver a minha vida toda novamente, se você tivesse uma chance, eu só faria uma coisa, eu estudaria um pouco o mercado financeiro e compraria ações. Tipo, compra ação da Apple no dia que eles contratam o Steve Jobs. Olha, mas tinha outras Contra coisas que não no precisava dia que nem o ser Steve essa. Ballmer se demite da Microsoft, compra ação da Microsoft. Né? Olha aqui, EMC, né, que foi uma ação que tinha tanta ação que você. E o pior é que eu contava para os aí, tá aí, o que está bombando? Eu digo, é essa, aquela. Quer dizer, as empresas, quais são as empresas? Eu digo, é essa, aquela. E o que eu devia ter feito, né? Mas pronto, agora perdi a minha chance dourada, já era. Só na Agora próxima. somos dois. Pois é, periga que em breve teremos, porque a Nvidia e a Microsoft não é essa distância, né? É um cisco de distância. Para a Nvidia se tornar, até a semana que vem, a empresa mais valiosa do mundo, é um cisco. É. Que mudança incrível, né? Incrível, incrível. Uma empresa que começou em 1993. Uma empresa que fazia placa para videogamer, Para Cora. gamers. Era uma empresa de nicho de gamers. É incrível, é incrível. Essa eu não teria apostado em 1995, não. Não, e é uma coisa muito esquisita, porque ela, até 2000 deixa eu ver, acho que eu tinha esse dado aqui em algum lugar, ela até outro dia, ela só valia 22 bilhões. 3 trilhões. 2022. É incrível. Quem gastou dinheiro, né, em papel da Nvidia. Nossa. É isso, Cora. Cora, a gente se vê na terça-feira? Sim, senhor. Ao vivo Então, em cores, se possível. então até terça-feira.